Olá, pessoas! Yo! Estamos começando com mais um Casal Review. E o vídeo de hoje é... Slayers! Essa é uma série complicada. Eu diria uma série grande. Muito bem. Copy aqui, uma colinha. Colona gigantesca. Ela originalmente era uma série de light novels, que depois virou mangá e depois virou anime, ganhou filmes e OVAs, por aí vai. Aquela coisa à parte. No caso, ela foi originalmente produzida pela Dragon Magazine. Depois ganhou 5 OVAs, 2 filmes, não, 5 animes, 5 filmes e 2 OVAs, além de diversos RPGs, tanto para PlayStation, Sega Saturno, Super Fiction em 94. Tá escrito Super Famicom e é o Nintendo. Super Famicom, sorry. E foi exibida tanto aqui no Brasil quanto no Japão e em Portugal. Foi foi considerada também uma das melhores séries dos anos 90. E ela é grande. Que isso? Ela também é uma série de comédia e de referências. Ela faz referências a diversas outras obras de anime, como por exemplo, um dos personagens, uma vez tem que se vestir de mulher por um disfarce, bota o cabelo da Sailor Moon nele. Why not? Mas, além das referências, ele também é literalmente um anime de comédia e aventura em um universo de RPG. Ele foi todo focado em Dungeons & Dragons. Ou quase. Por excelência, a principal fonte de inspiração foi D&D, mas enfim. Adiante. Ela foi lançar a série, o mangá também foi vendido aqui no Brasil pela Panini Comics, mas o anime passou tanto na Band quanto no 21. Foi Slayer Simples, ele é de 95 e tem 26 episódios. Foi produzido pela JC Staff. E era pra sequência dele, o Slayers Next, que é a segunda temporada, ter passado no Brasil. Reza lendas pela internet que ele chegou a ser dublado, mas ninguém sabe ao certo se isso é verdade. Só se sabe que ele foi comprado, mas foi cancelada a exibição no Brasil. Se foi dublado, possivelmente o Wendel Bezerra participou. Isso só o próprio Wendel Bezerra pode descobrir. Pode nos dizer, aliás. Então dá pra ele. Perguntar pra ele algum dia. Wendel! A gente manda pergunta pra ele no canal dele. Lembrando, o Wendel Bezerra tem um canal próprio, então... Dá uma olhada lá. Vamos dar uma olhada lá, qualquer coisa a gente pergunta. Se tivermos uma resposta, quem sabe a gente não faz um segundo vídeo aqui sobre as outras séries e comenta. O enredo. Enredo longo, comprido, complicado! Antes de explicar o enredo, vamos falar o seguinte. Tirando as duas últimas sagas, que... não, Revolution e Evolution R. Que elas são, na verdade, uma sequência da outra. Todas as sagas anteriores às 3 primeiras, elas são divididas em 2 fases. Cada fase com um enredo próprio. Mas ainda são uma saga só. Por isso que é complicado. Falaremos apenas da primeira série, que é Slayers. Então... Matadores! Enfim. Como eu posso dizer? É um mundo dominado pela magia, monstros, RPG... Desculpe. Eu estou sendo claro. Bem, tudo envolve Lynn Bex. E a gente segue ela na história enquanto ela luta, usando magias e bolas de fogo em todo mundo. Para roubar dos ladrões, para dar aos fracos que ela mesma. Eu gosto dessa ideologia. Pelo menos ela era matadora de bandidos. Era um dos nomes dela. Aos poucos, enquanto ela se aventura, ela vai conhecendo novas pessoas que se juntam ao grupinho dela. Alguns por querer, outros nem por tanto.
E a história vai seguindo por aí, sem nenhum grande tema a princípio. É. É só aventura, Na problemas verdade surgindo. tem um tema. De repente aparece um vilão, o Rezo. Que é De repente. um mago que tá criando quimeras e quer criar um clone seu, sabe-se lá por quê. Na segunda fase a gente descobre o porquê, mas isso seria. Dizer o porquê seria um grandíssimo spoiler. Mas a gente segue com a segunda parte da história, que é a explicação de toda a primeira parte. E ela salvando o mundo. Porque, querendo ou não, apesar da Lina ser uma garota com péssimos modos à mesa e gananciosa, ela ainda assim é uma boa pessoa, de bom coração e que ajuda os outros. Mesmo que muitas vezes contra a sua própria vontade. Ela precisa às vezes ser convencida, outras vezes ela se convence por ela mesma. Então, a personalidade dela é meio... Ainda estou procurando o bem dela, com licença. Ela ainda é uma boa pessoa. Estou procurando o bem. Achei! Pronto. Ela também é acompanhada por Gauri, aqui no Brasil ficou como Gaudi, que é um espadachim, que apesar de ter muito bom coração, ser uma pessoa muito legal, é burro. E ele se autodenomina o guarda-costas dela, porque ele acha que ela precisa ser protegida. Sendo que ela já provou várias vezes que ela sabe se defender sozinha. Ela chuta a bunda dele e ele continua andando com ela, mas ela fica andando com ele também porque ela também quer a espada dele. A espada da luz! Não pense em besteira. Acaba aí. Ah, não vai querer falar dos Elgades e da Amélia? Ele demora um pouco pra aparecer. É, mas eles são importantes. Só na segunda fase, né? Não, os Elgades aparecem na primeira. Vai no primeiro. A Amélia que apareceu na segunda. Sim. A Amélia é uma princesa guerreira, luta pela justiça com mania de subir em lugares altos, mas sempre cai. Tadinho. E que é feiticeira de magia branca, então ela é uma healer, ela é uma curadeira. E ela é meio burrinha também. E os Elgades é uma quimera xamã. E aí? Que tem pele de pedra, se a memória não me falha. É, porque ele é meio... Uma das coisas que o tornou quimera, que ele era humano, é que ele era um golem de pedra. Ah. Ele era meio golem, meio boneco, meio humano. Já vi isso no RPG. Ele era apelão. Enfim. E ainda tem a Sylphie, mas ela não é muito... É só uma feiticeirazinha healer, que também sabe um pouco de magia, de feitiçaria básica, de ataque, que é a magia negra. E que é apaixonada por Gaurin e é meio tímida e fofa. Só isso. Tá bom. Tem mais personagens que vão aparecendo em outras séries, tipo Naga, uma dragoa, mas a gente não vai entrar em detalhes agora. Não, na verdade a Naga aparece nos OVAs que tecnicamente são prévias da história do anime, mas enfim. Adiante. Curiosidades! Ah, meu Deus do céu, quanta curiosidade. Sim. É pra compensar os 2 vídeos passados. Os 3. Os 3. Mas a gente vai tentar encurtar o máximo possível, porque, sério, além do fato de não terem passado as outras séries aqui e quase terem exibido a Next, tem curiosidade demais nessa série. E o fato também dela ser uma série de referências e de comédia. A série tem trivia pra só pra vocês terem noção, quando a gente foi pesquisar, encontramos trivia pra todos os personagens. E todas as temporadas, praticamente. Sim, fora a idade deles em cada temporada. Apesar de terem dito na série que a Lina, na versão brasileira, que a Lina tinha 17 anos na primeira série, era mentira. Ela tinha uns 13, não, elas tinham uns 15 anos. 13, 14 nos filmes de OVAs anteriores à série. 16 na segunda e no filme que passou durante a segunda. 17 na terceira. E nas 2 últimas séries ela tinha 18. Ainda não vai falar o resto dos personagens não, senão você vai ficar uma contagem meio entediante. Sim. E
Uma trivia que a gente não achou ali, mas eu fiquei sabendo, ela também ganhou um NPC com o nome dela e aparência e personalidades similares em um jogo online, de muitos jogadores online. Eu só não lembro se foi o WoW ou se foi algum jogo de MOBA. Eu não me lembro. Me falaram, mas eu não cheguei na época eu sabia qual é, mas agora eu não me recordo, já faz alguns anos. E o nome dela é Lina. Aqui no Brasil ficou Rina, porque os japoneses não têm a letra L. Então, enfim, eles trocaram. Aqui no Brasil eles pegaram a pronúncia japonesa e ficou Rina, em Portugal também. Só que em Portugal eles colocaram o Rina com E duplo ao invés de I. Pra entender. O Gauri é outro que sofreu. O nome dele é Gauri, mas ficou Gaudi aqui no Brasil. Por causa das pronúncias de DY para RY, que seria do inglês para o japonês. Enfim, bagunça. E mais ou menos isso. Tem muita trivia que é melhor vocês pesquisarem por vocês mesmos. A gente não tem como ficar falando aqui. Agora, trivias que não estão na internet, mas que podem ser interessantes para vocês. Inclui o fato de que a série deve ser uma das maiores séries da sua época. Com praticamente todos os animes dele tendo 26 episódios cada. Sim. Mas você vai numa sombra e você vê que é um anime bem grande, especialmente pra época que ele surgiu. Acho que ele só foi ser batido mais pra frente ou por Dragon Ball, se você juntar Dragon Ball Z, Sailor Moon, e eu acho... fora o sempre Mortal Conan. Fairy Tail. Não, Fairy Tail não. One Piece. Não, na época dele, no One Piece já tá mais pra frente, amor. É verdade. Mas eu posso colocar Inuyasha. Tem que ver, porque eu não lembro exatamente Inuyasha tem Inuyasha, a média por temporada foi também de 20 e poucos episódios por temporada. E tirando a última que lançou agora nos anos 2010, a série começou nos anos 90. No final dos anos 90, mas foi nos anos 90 e seguiu os anos 2000 à frente. E Slayers começou nos anos 90 e foi finalizada nos anos 2000. Então, isso somando todas as séries. Resumindo, é isso, de curiosidade. Você também vai encontrar um monte de jogo deles por aí. Mas, se for jogos recentes, você provavelmente vai encontrar eles em crossovers. Sim. Pra quem começou a assistir anime a partir dos anos 2000, pouco sabe sobre eles porque realmente é uma série mais antiga. Mas eu acho que é uma série muito boa pra se ver, pra você ver um pouco de comédia e ação misturados que você encontra em muitas séries antigas. Fora o fato de que também é uma grande referência aos jogos de RPG em período medieval, fantasia medieval. Principalmente D&D. E aqui no Brasil você pode comparar bastante com Tormenta. Então... Ficha técnica. Ficha técnica. Ficha técnica, basicamente. O anime é bom, a animação é boa, a dublagem em brasileira não me recordo. Era boa, era divertida. Eu não me recordo. Eu me recordo. A dublagem japonesa é ótima. Igual de muitos dos personagens ficaram tão marcantes no Japão que é bem que nem o sujeito lá com Bob Esponja. O Wendel Bezerra aqui no Brasil com Bob Esponja. Muitos dos dubladores deles ficaram marcados por esses personagens que eles fizeram. Deixa eu ver aqui. A comédia é excelente. Excelente mesmo. Mas depois da terceira temporada você pode... se você não se acostumou com a comédia dele, você provavelmente vai dropar o anime. Ou mesmo que se acostumou. Eu gostava, achei razoável a segunda e a terceira temporada, principalmente a terceira, não gostei tanto. Mas a partir da quarta, eu assisti meio que empurrando. Eu não gostei tanto. E eu gosto de Slayers desde a primeira temporada. Eu vi os filmes dos OVAs, que são a prévia da história, e eu achei muito mais divertidos, muito mais envolventes do que as últimas sagas. Lembrei de uma trivia. Com relação ao rezo. Tirando Slayers Try,
que é a terceira temporada. É a terceira saga, no caso. Porque essa saga, ela foi tecnicamente um filler. Ela é uma saga inteira de filler. O Rezo, ele está direta ou indiretamente ligado a todas as histórias, a todos os acontecimentos de todas as sagas. Né? É. Enfim. É isso. É uma série boa, invariavelmente. Comédia, aventura, fantasia. Ação, muita destruição, gente fazendo besteira. Eu diria que, pelo menos durante as 3 primeiras temporadas, você vai se divertir no mínimo. Muito. Mais pra frente vai depender mais de você, E infelizmente. do seu gosto mesmo. Então, pelo menos a primeira temporada a gente recomenda. E as demais só se você gostou e se você tiver coragem de continuar. Os filmes e OVAs também. Não há registro, assim, de que eles foram exibidos fora de eventos de animação japonesa, eventos de anime aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu sei que eles foram exibidos em alguns eventos, pelo Brasil afora, mas só. Não mais que isso. TV, VHS, esquece. Só isso mesmo. Bem, encerrando por aqui, creio eu. Sim. Isso foi o Casal Review e gostamos da sua presença. Deem like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, passem para os seus amigos, pros seus parentes, cachorro, papagaio, periquito, quem gostar de anime. Ou quem conhece Slayers e tenha gostado, para você passar esse vídeo que a gente fez aqui. E é isso. Então, até a próxima vez e tchau! See ya.